dia a todos, graça e paz. O privilégio que a gente pode ter mais uma vez nesta manhã, de nos reunir como igreja, para juntos a gente adorar o Senhor e celebrar o nome dEle. E nós vamos continuar aqui naquilo que a gente tem visto durante os domingos, que é a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Então, nós estamos vendo ela desde o início, capítulo 1, e hoje nós vamos inaugurar aí, vamos terminar o 5, capítulo 5, e inaugurar o início, do capítulo 6. Então, o texto que está aí para vocês lerem conosco no boletim é Efésios capítulo 5, do verso 21 até o capítulo 6, o verso 4. Tá bom? A palavra do nosso Deus nos diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a si mesmo, quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele. Como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Quero convidar você a gente orar mais uma vez neste momento, pedindo que Deus nos ajude a compreender a sua palavra e aplicá-la no nosso coração. Senhor, nós rendemos graças ao teu nome, porque a tua palavra, ela é rica, ela é perfeita, ela sempre faz aquilo que o Senhor determina que ela faça. E hoje, ó Deus, o Senhor traz um texto que vai falar sobre duas coisas especiais que o Senhor ama: a tua igreja e a família. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender essa palavra. E que, ó Deus, aquilo que o Senhor tem trazido aqui possa refletir nos nossos corações. E que a gente possa colocar em prática e vivenciá-las no dia a dia, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Duas coisas que o mundo mais ataca: a igreja e a família. É impressionante como a família, nos últimos tempos, tem sido alvo de grande ataque da nossa sociedade. E isso é mundialmente, um esforço para que a família, como ela é compreendida, seja destituída. Ontem eu estava lendo uma reportagem que o Supremo Tribunal Federal no Brasil já parece que conseguiu tirar o nome de pai e mãe lá do SUS. Então,
naquilo que tudo que é relacionado a SUS, não pode mais ter pai, não pode mais ter mãe. Então, isso é uma característica do mundo moderno, em que as pessoas olham para a família como algo antigo, ultrapassado, que não deve mais ser celebrado. Então, há uma briga lá no Brasil já há algum tempo, que não se deve comemorar nas escolas o dia do pai, no dia do pai e no dia da mãe. Porque pai e mãe pode não ser pai e mãe mais, né? Então as pessoas tentam, a sociedade tenta de todas as maneiras descaracterizar a ideia da família como as escrituras apresentam. Como uma mulher e um homem que diante de Deus se uniram e agora querem estabelecer uma família. Querem fazer aquilo que o Senhor mandou eles fazerem. Desde lá de Gênesis. Deixa o seu pai, deixa a sua mãe, se une a sua esposa, os dois tornam-se uma só carne, e daí em diante constroem uma família com filhos. Filhos que vão deixar este novo lar, vão se unir os homens às suas esposas, as mulheres aos seus maridos, e vão se constituir um novo ambiente, um novo lar. Então, há uma luta espiritual muito grande. E nessa luta espiritual que nós vivemos, duas características que nós vemos que o inimigo quer travar contra o mundo destrua a família, destrua a igreja. Porque se você destruir a família e você destruir a igreja, não sobrou nada para refrear aquilo que o mundo quer ser ou fazer, que é andar segundo os seus propósitos, tirar Deus, tirar aquilo que Deus representa no seu ambiente. E veja, essa força do mundo, ela tem ganhado muitos adeptos. Inclusive, infelizmente, hoje a gente tem as mesmas características de um casamento não cristão, a gente tem dentro do casamento cristão. O nível de divórcio entre os não crentes, infelizmente, hoje é o mesmo número do que entre os crentes. Então, a igreja, numa situação de não saber lidar com, talvez, o mundo atual, a não estar cuidando da família no mundo atual, não tem conseguido fazer com que a família se fortaleça e prevaleça. Eu tenho, nós estamos em 24, eu tenho 22 anos como pastor, né? E eu já cometi vários erros como pastor, vou continuar cometendo, porque eu sou humano, infelizmente, não dá para deixar de cometer os erros. Mas eu me lembro que no início do meu pastorado, quando alguém queria casar, chegava até mim e eu falava assim, não tem problema, só marcar o dia e a gente casa. E então eu fiz vários casamentos no início da minha vida como pastor, simplesmente por casar a pessoa. A pessoa precisava casar e eu podia casar, então eu ia lá e casava. Né? E eu sofri muito quando o primeiro casal que eu casei, né, desses vários que eu casei, um deles, em um ano se divorciou. Eu sofri muito com isso. E eu tentei ajudar, eu fui atrás do marido, eu fui atrás da esposa, eu quis conversar, eu quis fazer com que eles se congregassem, eu tentei de tudo. Mas não houve conserto para o casamento. O casamento se rompeu. E a partir daquele momento eu entendi o seguinte: eu não vou casar mais ninguém se não fazer comigo um acompanhamento até o casamento e depois do casamento. Então, uma pessoa para casar hoje na igreja que eu sou pastor, pelo menos comigo, ela tem que ser assistida por mim 1 ano. Se ela não quiser, o noivo e a noiva não quiser um compromisso de ser assistido por mim 1 ano, eu não caso. Porque eu aprendi uma coisa que nós, igreja, temos falhado, que é ensinar as pessoas a respeito da família.
que as famílias da igreja hoje estão, infelizmente, concorrendo com as famílias do mundo na questão de número de divórcio. E nós vamos ver nesse texto aqui hoje o quanto isso é horrível. Porque o Senhor Jesus chama os casais, marido e mulher, como representantes na terra de Cristo e a igreja. Você acha que Jesus e a igreja podem se divorciar? Então, um homem e uma mulher que casam diante de Deus em aliança também não devem. E a igreja hoje não trabalha isso antes das pessoas casarem. Então, um ano de casamento, as pessoas descobrem de repente que o meu gênio não bate com o dele, pastor. Descobri que não dá. E qual é a saída? O divórcio. Porque o divórcio hoje no mundo ele é celebrado. Você sabia que já tem festa de divórcio? As pessoas fazem festa do divórcio. Para dizerem como os jovens dizem, não sei se os jovens ainda dizem isso, posso errar, mas estou na pista. Você entendeu? Eu estou de novo na pista. Então, na mentalidade do mundo, o casamento ele é frágil e ele deve ser desfeito. Ele pode ser desfeito. Na base de qualquer problema, o casamento pode ser desfeito. Então, a carta de Efésios, que está nos ensinando a viver de maneira digna, quando chega no capítulo 5, ele vai dizer para mim e para você o seguinte: vivam de maneira digna na família. Como é viver de maneira digna na família? Então, ele vai colocar aqui as 3 relações dentro da família. A relação marido e mulher, a relação pais e filhos e a relação filhos e pais. Então, dentro dessa relação marido e mulher, a igreja quer ensinar como é que é o homem, como é que é a mulher dentro do casamento. Qual é a participação do homem, qual é a posição do homem, qual é a posição da mulher dentro do casamento. E dentro da família, qual é a posição dos pais e qual é a posição dos filhos. Eu não sei aqui se todos gostam de futebol. Eu sei que eu gosto. Eu gosto de ver futebol, o soccer, né? Futebol, na perspectiva, muitas vezes eu sento para assistir e eu gosto de ver o futebol na perspectiva da organização do futebol. Então, para quem não entende de futebol, o técnico prepara a equipe para o futebol. E às vezes você olhando para a equipe, você sabe se a equipe está numa linha defensiva ou se ele está numa linha ofensiva. No futebol a gente diz assim, se é um time atacante ou se é um time retranqueiro. Mas para a ideia do técnico funcionar, adivinha? Todos os jogadores precisam guardar a sua posição. Na maioria das vezes, um time perde por erro de um jogador quando ele sai fora da posição que ele está fazendo. Então nós costumamos dizer assim, aquele time tomou um gol nas costas. Sabe o que é isso? No futebol? É assim, o zagueiro que era para estar ali, ou o lateral que era para estar ali, ele não estava ali, a bola chegou, o atacante foi com o um time tomou um gol nas costas. É um linguajar que nós usamos no futebol. Sabe por que muitas vezes o problema no casamento acontece? Porque o marido não guarda a sua posição, ou a esposa não guarda a sua posição. E então vem o inimigo e aí a família tomou um gol nas costas. Eles não estavam preparados e eles sofreram. Então eu queria que você hoje entendesse um conceito de lar. No Antigo Testamento nós temos uma palavra interessante para o lar. No hebraico é o beit.
Então, quando você ouve, por exemplo, Betel, é a casa do pão, a casa de Deus. Betel é o Beit El, a casa de Deus. Quando você fala de Beit, que é essa ideia de casa lá no Antigo Testamento, ela vai trazer uma ideia um pouco diferente da nossa, mas é aquilo que o Senhor queria que a gente entendesse para a nossa vida. Por exemplo, você vai ler lá o Antigo Testamento e você vai ver marmanjão, barbado, casado, com um monte de filho, indo para o pai dele e pedindo a bênção. Olha para a história de Jacó. Quem que vai abençoar os filhos de José lá no Egito? Não é José. Jacó roubou os filhos de José. Jacó disse, não, eu que vou abençoar. Então, os dois filhos de José, eles fazem parte, por exemplo, um deles das 12 tribos. Porque na ideia da casa do Antigo Testamento, do Beit, Jacó, Israel, ele tinha um poder sobre a sua família, sobre os seus 12 filhos e sobre os seus netos. Todos eles estavam sob a liderança espiritual de Jacó, ou Israel já era mudado seu nome. Então, quando a gente fala em Beit, em casa, lá no Antigo Testamento, nós vemos uma família que é maior do que a nossa. Hoje, uma família é composta, às vezes, por 4 pessoas, por 2, por 3. Naquela época, eram 12 filhos, aí vinham as noras, os genros, aí vinham os netos, vinham, às vezes, quando o homem vivia muito, o casamento dos netos, dos bisnetos, e todas aquelas pessoas estavam no Beit do pai. Que a gente usa uma palavra bonita, que já não está mais sendo usada, o ancião. O ancião da família. Aquele que abençoava e dirigia a família. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós lemos algumas coisas que às vezes a gente não entende. Quer ver um exemplo? Quando Josué fala lá em Josué 1,8, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês servem quem vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando a gente lê isso hoje, a gente fala, nossa, que cara orgulhoso, petulante, ele resolve por todo mundo. Ele resolve por todo mundo, porque ele é a autoridade da mente dele. Quando a gente lê num paralelo, Paulo dizendo lá para o homem na prisão, em Atos 16, ele diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A gente olha aquilo ali e diz assim, é uma promessa. Não é uma promessa. É uma ordem. Porque se o homem se convertesse, toda a família ia se converter. Porque ele é o líder da Beit. Ele tem a ordem da casa. Então, quando nós olhamos para a maneira da família viver, nós precisamos restaurar os padrões de Deus. Porque o mundo tem colocado na família os padrões do mundo. E aí a família evangélica, cristã, ela luta para sobreviver, amando a Deus, mas querendo seguir os padrões do mundo. Eu gosto de Deus, mas eu não gosto disso aqui não. Então vamos viver de maneira diferente. Nessa parte aqui a gente dá um cambalacho. E aí começam-se as ruínas. Então eu queria que você entendesse o seguinte. Primeiro, viveram de maneira digna como marido e mulher. Olha o texto no versículo 21, quando ele diz assim, ele começa colocando uma introdução para o que ele vai falar. Ele diz, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Então ele começa a dizer nesse período aí da família, que a sujeição é um caminho para que as coisas deem certo dentro da família. Ou seja, há uma regra. E a regra é
que cada um se sujeite ao outro, para que seja estabelecido uma hierarquia dentro da família. Todos aqui, olhando para aquilo que Deus quer orientar dentro desse texto, é que vocês olhem para o Senhor e entendam o que é sujeição. Qual o melhor exemplo da gente entender sujeição? Olharmos para Jesus. Olha o versículo 5 a 8 de Filipenses 2, o que diz a palavra. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, se humilhou, ou seja, se sujeitou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Cristo é um exemplo do que é se sujeitar a um propósito. Quando a gente olha para Cristo, nós entendemos então que Deus quer que nós vivamos em sujeição. Por isso, ele começa o texto dizendo: se sujeitem uns aos outros no temor de Cristo. Foi Cristo, por exemplo, que pegou uma bacia e uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Foi Cristo, por exemplo, que disse que se você quer ser alguém, você não precisa querer ser servido, você precisa servir. Foi Cristo, por exemplo, que disse que no reino dele, os últimos são os primeiros. A gente brinca isso na hora de comer, né? Que não dá nunca certo. Na hora da comida, os últimos serão os últimos mesmo. Mas no reino de Deus, os últimos serão os primeiros. E no reino do lar, ele diz, você precisa aprender qual é a sua posição de sujeição. Então, todos têm dentro do lar uma posição de sujeição. Primeiro ele diz, as esposas estejam sujeitas aos seus maridos. E falar isso hoje para uma mulher é mais ou menos você puxar uma faca e arrumar briga com ela. Porque o mundo moderno tem ensinado que a mulher é um ser brilhante, poderoso, autossustentável. Daqui a pouco ela vai dar luz sem a presença do homem. A maioria das feministas gritam à torta e à direita, para quem quiser ouvir, homem não presta. Homem só dá trabalho. Homem é um atraso na vida da mulher. As mulheres falam sem saber uma teoria feminista. Minha mãe me criou para não depender de homem nenhum. Isso já foi incutido na cabeça das meninas. Você precisa crescer sem depender de homem nenhum. Essa ideia feminista está há muitos anos. Desde a época do comunismo, desde a época da Beauvoir, lá, esqueci o nome dela, Simone, alguma coisa francesa. Simone de Beauvoir. Beauvoir, essa aí. Essa Beauvoir. Ela quer impregnar na cabeça das mulheres de que o papel delas é não se igualar aos homens. Não, 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 não. É ultrapassar os homens. Elas são mais bonitas, são mais inteligentes, são mais perspicazes. Quer ver uma brincadeira que toda mulher faz? Homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso é pensamento feminista. A gente brinca, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas a verdade é que o ensinamento em que está embutido tudo isso é o seguinte: mulheres, peguem a chave da casa. Peguem o rumo da sua vida. Assumam-se. E a palavra de Deus diz, mulheres, se submetam. Entendam que Deus criou o homem como líder. E a posição de vocês
é de se submeter. Ah, mas é difícil. Sim. Mas Jesus se submeteu. Jesus assumiu o propósito de ensinar. Então, a esposa deve estar sujeita ao marido, por quê? Porque Deus o colocou como cabeça. Deus deu ao homem, desde Adão, a ordem de liderar. O homem foi capacitado por Deus como sacerdote do lar, e é por meio dele que o Senhor deseja orientar a família. É por meio da relação Deus, homem submetido a Deus, mulher submetida ao homem, filho submetido à mãe e ao pai. Essa é a grade que Deus escolheu para executar o projeto dele, para cada um ficar na sua base, para que a família não tome gol nas costas. Então, quando uma mulher poluída pelo ensinamento moderno assume a chave da sua casa, ela está indo contra a palavra de Deus. Quando uma mulher fala que o seu marido é um banana, ela está indo contra o propósito de Deus. Ela não compreendeu o papel de liderança do esposo. E ela precisa se colocar no papel de que o esposo possa liderar. Você já tentou liderar um motim? É impossível. Um motim, quando acontece, ninguém consegue liderar. O que tem que vir? A força. Não é isso? Polícia para cima dos camaradas. Vem com aquele jato d'água lá, e bomba de gás, alguma coisa, acaba com esse negócio. Porque é impossível liderar. O marido nunca será um bom líder se a sua casa, a sua esposa e os seus filhos não entenderem que ele foi colocado por Deus para liderar. Então o papel da liderança da igreja sobre a igreja é Jesus. Viu o espelho? Jesus lidera a igreja. O marido lidera a esposa. A igreja se submete a Cristo. A esposa se submete ao marido. O papel de representar a glória de Cristo e a igreja é o marido e a esposa. Se o mundo destrói isso aqui fica defasado. Você já pensou em a igreja dizer para Jesus o seguinte: Jesus, dá licença aí que eu agora tomo conta, o senhor não sabe liderar não. É a ideia da mulher que diz para o marido: sai, eu assumo porque você não é um bom líder. O papel de submissão da igreja a Cristo deve ser o norte e o modelo do papel de submissão da esposa ao marido. Então vamos a umas ações práticas. O marido deve liderar a sua família espiritualmente. Ele é o sacerdote do lar, ele é o orientador espiritual da esposa e dos filhos. E muitos maridos fogem dessa obrigação e jogam isso para a mulher. Está errado? Aí ele está sendo banana. E ele também precisa aprender que ele tem que ser o líder. Ele tem que ser o mentor espiritual da casa. O marido deve liderar a sua família na organização da vida da família. O marido deve ser o responsável para tomar as decisões na vida familiar. Por exemplo, onde vão morar, como vão gastar o dinheiro, quais são as ações que eles vão ter na educação dos filhos. Tudo isso deve vir do marido. Por quê? Entende-se que o marido está sendo instruído por Deus. Deus, marido, esposa, filhos. Então, maridos que se escondem da sua liderança pecam contra o Senhor e contra a sua família. E mulheres que roubam a liderança do lar pecam contra o Senhor e contra a família. A esposa deve ser ouvida em todas as decisões. Contudo, o marido deve sempre ter a palavra final na liderança.
Assim como a igreja recebe a liderança e a ação de Jesus, assim a esposa deve receber a liderança e a ação do marido, como propósito de Deus para a família. Agora, como é que uma esposa vai se submeter ao marido? Porque a ordem dada ao marido é muito maior, muito mais difícil do que dada à esposa. Maridos, amem as suas esposas como Cristo Jesus amou a igreja. Sabe qual é o papel do marido? Se necessário, dê a sua vida pela sua família. Esse é o peso que está sobre os maridos. O papel de amar a igreja é de Cristo. O papel de amar a esposa é do marido. Alguns hoje pensam que as mulheres não devem mais ser submissas aos seus maridos, como eu já disse. Dizem que isso é coisa do passado. Contudo, uma mulher inteligente não terá problema de se submeter a um marido que ama e que cuida dela como Cristo ama e cuida da igreja. Então nós não estamos dando um discurso de que as mulheres devem se submeter a qualquer canalha que seja o seu marido. Dentro do ambiente cristão, as mulheres se submetem porque os homens amam suas mulheres como Cristo ama a igreja. Veja o que Pedro diz em 1 Pedro 3,7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser cordeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Veja, a relação do amor ao marido requer até, inclusive, que o marido honre a sua esposa, cuide da sua esposa, preserve a sua esposa e veja sempre a sua esposa como um lado mais frágil. Irmãos, é o homem que tem que trocar o bujão de gás. É o homem. É o homem que tem que levantar cedo e encarar o batente. E dizer, eu vou sustentar a minha família, porque eu amo a minha família. Ah, pastor, o senhor quer dizer que a mulher não pode trabalhar? Pode. Não tem nenhum problema. Mas é o homem que tem que olhar para essa necessidade como algo que Deus colocou sobre ele. Se a mulher puder usar o dinheiro dela só para comprar os batons dela, está ótimo. Que o homem traga o sustento, que cuide, que ame, que preserve a vida da família, que zele para que a sua esposa, dentro da sua casa, seja uma pessoa feliz. Porque vê o seu marido como alguém que a ama, que cuida, que é fiel. Então, sim, essa mulher tem gratidão a Deus pelo marido. E não tem dificuldade em entender que esse marido, no padrão de Deus, é orientado por Deus para tomar conta da sua casa. Uma mulher não deve se submeter dentro de uma relação doentia. Quando o marido não é servo do Senhor, quando ele é agressor. Eu sou pastor, mas se uma mulher fala de mim que tomou um tapa do marido, eu sou o primeiro a ir lá fazer a mala com ela e tirar ela da casa. Mas não estamos falando que a mulher tem que ser capacho de homem. Não. A mulher tem que se autopreservar. Eu sei que muitas mulheres, infelizmente, saem do casamento porque o marido é uma tragédia. Porque é um beberrão, porque é um cara doentio, porque é um cara que não se importa com a casa, com a família. Eu sei disso. Ninguém está falando aqui, e aí o pessoal tem a ideia disso, de que a igreja fecha os olhos e diz assim, não, mas seu marido acabou, é sua cruz, fica aí, morre aí. Não. A relação de uma mulher dentro de uma relação, a ação de uma mulher dentro de uma relação doentia é sobreviver.
Mas quando o marido é servo do Senhor, demonstra o seu amor, demonstra o seu cuidado, ela será abençoada por ser submissa a essa situação. A igreja é privilegiada por ter um marido que a ama. Portanto, uma igreja verdadeira jamais trocará o noivo Jesus por qualquer outro. Assim também, os maridos devem amar e cuidar as suas esposas como Jesus cuida da igreja. E uma esposa amada, cuidada, honrada, jamais vai se levantar contra a liderança do seu marido. Porque entende que esta foi dada por Deus. Um casamento onde a esposa e o marido assumem seu papel designado por Deus se torna testemunho de uma relação de Jesus e a igreja. Sabe como é que vão ver um casamento aqui na terra? Como espelho do casamento de Cristo e a sua mãe. Esse é o propósito de Deus quando escreve a Efésios capítulo 5. Não é fácil, mas é o que Deus quer. E é o que Ele nos capacita para viver para a glória. Amém? Segunda coisa, vivam de maneira digna, pais e filhos. O texto continua dizendo da família, mas agora não na relação marido e mulher, antes na relação pais e filhos, a partir do capítulo 6. Assim como Paulo começa falando da sujeição da mulher ao marido, agora ele começa falando da sujeição dos filhos aos pais. Então a cadeia, Deus, homem, mulher, filhos. O esquema de jogo está montado. Se alguém sair da sua posição, o gol nas costas pode surgir. Então Paulo começa dizendo aos filhos o seguinte: sujeitem aos seus pais. A sujeição devida nesse relacionamento tem uma palavra só: sejam obedientes. E aqui está a tarefa mais difícil de todas: obedecer. Tinha Adão e Eva, dois, eles não conseguiram obedecer. Desde lá do começo, a desobediência nos persegue. E é assim que a gente é. Nós temos uma característica mais pendendo para a desobediência do que para a obediência. Para desobedecer, a gente é rápido. Para obedecer é um esforço. Parece que você está trazendo um caminhão nas costas. Mas é essa a ideia de Deus para os filhos: obedeçam. Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho necessário. E você sabe como a gente trata a criança? A gente sempre trata a criança com uma coisa assim, né? Olha, se você fizer isso, você vai poder ganhar sobremesa. Não é? Se você comer tudo a comida, a mamãe dá sobremesa. Não é assim? Se você fizer a lição de casa, você pode brincar. Não é assim que a gente trata o filho? E o texto da Bíblia aqui parece que ele está dizendo a mesma coisa. Eu vou ter um prêmio para você se você obedecer. Se você for obediente, tem um prêmio para você. Sabe qual é o prêmio? Vida longa. Primeiro mandamento com promessa: filhos, obedeçam aos seus pais. Se vocês obedecerem aos seus pais, Deus vai dar a vocês uma vida longa. Vai obedecer? Vida longa. Não vai obedecer? E cuidado. Porque a desobediência pode levar a um caminho de vida curta. Parece que os filhos da idade de criança, adolescência e juventude precisam todo o tempo ser orientados para entender a obediência. Então, a obediência na fase da infância é muito mais fácil. Minha mãe tinha uma característica muito boa para me ajudar a obedecer a ela. Era uma parceira chamada Cinta. Não sei se vocês conhecem. Algumas têm outra parceira chamada Havaianas. Se você não obedecer, você vai apanhar. Opa! Na fase de adolescência já complica, porque não dá mais para bater. Então você tem que instruir de uma outra maneira.
Na fase da juventude, pior ainda, agora ele tem o carro dele, ele tem as ideias dele, ele está formado, às vezes ele já está namorando, ele está pensando já em sair de casa. Mas o caminho ainda é o mesmo. Obedeça os seus pais. Lembra lá do Beit, no Antigo Testamento? De Israel, de Jacó? Quem foi falar com o filho de José? O vô. Ele é meu, ele está debaixo da minha mente. Ele está na minha liderança espiritual ainda. Eu vou abençoar ele. Eu quero pronto. Na juventude, os filhos precisam entender que os pais ainda são aqueles a quem nós devemos a obediência. Não é fácil você obedecer a ordem de ajudar a limpar a casa. Não é fácil você obedecer a ordem de não namorar antes da idade ordenada pelos pais. Não é fácil obedecer a ordem de não manter amizade com este, com aquela pessoa. Não é fácil obedecer a ordem de servir a um Deus em primeiro lugar. Não é fácil você obedecer a ordem de não ir a um lugar onde todos os seus conhecidos vão. Aquela frase predileta da mãe: você não é todo mundo. Com certeza não é fácil. Mas lembre-se das promessas. Seus dias sobre a terra serão prolongados. Se o seu pai e sua mãe amam o Senhor, vivem no Senhor, obedeça os seus pais. Só há uma desobediência que você pode fazer com os seus pais. É se eles não permitirem você servir ao Senhor. Aí vocês podem desobedecer. E pais, assim como o pai foi dado a ordem de amar a esposa e cuidar dela, agora aos pais é dada a ordem de amar os filhos e não os provocar a ira. Pais que abusam do poder da força, Paulo orienta que os pais são chamados para ajudar os filhos em todas as fases, na infância, na adolescência, na juventude, e formarem neles o caráter de Deus. Por isso o texto bíblico diz: ensina a criança no caminho que deve andar. A instrução amorosa vai livrar eles de se irar contra você. A Bíblia é um livro riquíssimo em que podemos educar e formar nossos filhos para a glória de Deus. Use a Bíblia para educar os seus filhos. Concluindo aqui, homens, submetam-se a Deus e Ele agirá em vocês e por meio de vocês, dando a vocês sabedoria para liderar a sua família, para amar a sua esposa e para formar os seus filhos. Homens, submetam-se a Deus. Mulheres, submetam-se ao seu marido. Creiam que Deus o capacitou para dirigir a família que Deus lhe deu. Creiam no Senhor creio que o Senhor usará suas vidas para glorificar a Deus por meio do casamento. Como Cristo e a igreja, vocês vão refletir isso. Lembrem-se, mulheres, seus filhos, na idade da infância, está totalmente ligado a você. Aproveite para ensiná-los o amor de Deus. Uma mãe que sabe o poder da sua influência, começa a cuidar dos seus filhos desde a hora que está amamentando. A ensinar os princípios e os valores de Deus. Filhos, não é fácil ir contra a vontade do coração. Mas o mandamento de Deus para vocês é: creiam que Deus deu a vocês a oportunidade de se herdar a Deus através de uma vida de obediência aos seus pais. Esse é o primeiro propósito de Deus. Então, em tudo se sujeitem aos seus pais, para a glória de Deus. Orem por eles, para que eles sejam sábios, segundo Deus. Que o Senhor nos ajude a viver de forma digna na família. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor criou a família e o Senhor a sustenta.
O Senhor deseja que a família cristã seja luz e sal. O Senhor deseja que o casamento entre um homem e uma mulher que te serve representem Cristo e a igreja. São desejos do Senhor estabelecidos na tua palavra. E nós precisamos lutar contra os nossos pecados, para entendermos o nosso papel em tudo isso e sermos submissos à tua vontade. Ajuda-nos. Em nome de Jesus que oramos. Amém.